Mais uma edição do programa Oportunidades. E hoje nós vamos falar sobre educação e qualificação profissional. O mercado de trabalho precisa, mas não encontra uma mão de obra qualificada com facilidade. O trabalhador precisa, mas não encontra vaga no mercado sem muita exigência de qualificação. Como resolver esse problema? Muitas escolas e instituições públicas ou privadas oferecem hoje a chance da capacitação profissional. Tem empresas aqui no Espírito Santo que já disputam jovens que demonstram uma boa qualificação. O que está acontecendo é uma exigência de mercado. O Espírito Santo tem demonstrado um crescimento acima da média nacional e precisa mais do que nunca de trabalhadores mais qualificados. Para falar sobre este assunto, nós convidamos hoje a subsecretária de Estado da Educação Básica e Profissional aqui do Espírito Santo, Adriana Esperandil, o diretor-geral do IFES, Campus de Vitória, Ricardo Paiva. O IFES é um Instituto Federal do Espírito Santo, a antiga Escola Técnica, antigo Cefet. E também com a gente o economista, coordenador e professor do curso de Economia da UVV, Mário Vasconcelos. E a jornalista que participa do debate de hoje é Vera Cazé, que agora não é mais jornalista convidada, né, Vera? Ela faz parte da equipe do programa Oportunidades e vai participar mais vezes aqui dos nossos debates. O programa Oportunidades já está no ar. Obrigado por terem vindo hoje aqui discutir esse assunto. Quero saber de vocês o que o mercado está exigindo de fato, né? A gente colocou na abertura do programa que o mercado exige, mas não encontra com facilidade. O trabalhador precisa, mas não encontra algo que ofereça menos profissionalização. Ou seja, o que está acontecendo de fato? Vou pedir para o professor do IFES, aí, o diretor-geral do IFES, comentar. O mercado está exigindo muita qualificação dos profissionais para estar encarando o mundo do trabalho. Motivo esse que as grandes empresas, médias empresas e até mesmo as pequenas empresas estão procurando determinados profissionais no mercado de trabalho e não estão encontrando. Até hoje, da profissão mais simples, que é assim que podemos chamar, as profissões mais complexas estão em falta no mercado de trabalho. Como explicar esse fenômeno, que é uma interrogação para nós, enquanto instituição de ensino profissionalizante, se nós estamos formando uma quantidade de pessoas a todo ano, o mercado está absorvendo essas pessoas, continua a demandar e aumenta também o número de desempregados no nosso estado e assim também no nosso país. É difícil de entender, né? Vamos ouvir os outros dois primeiro, velho. Depois a gente volta para o professor, a Adriana também, vou ver o que a Adriana tem a dizer. O que a gente percebe, né? Acho que nós estamos vivendo uma nova era na nossa sociedade, né? Acho que a sociedade contemporânea é uma sociedade que cada vez é mais exigente, estão mais exigentes. As pessoas que usufruem de todos os serviços disponíveis na sociedade, quer dizer, alguém hoje que vai num comércio lojista qualquer fazer uma aquisição, comprar qualquer bem para ele exige ser atendido por alguém com capacidade de se relacionar, com conhecimento sobre a legislação existente, né? Isso vai fazendo com que uma sociedade cada vez mais preparada exija também que todos os serviços disponíveis na sociedade tenham mais qualidade, né? Quando a gente ouve esse desafio imenso que a gente tem hoje, nesse dito apagão de mão de obra, porque nós tivemos uma lacuna nessa formação no nosso país, né? Nós tivemos, durante mais de uma década, um gap muito grande de formação de profissionais, especialmente do nível técnico, acho que a gente pode chamar a atenção disso, né, Ricardo? Onde nós ficamos com uma defasagem muito grande nesse processo e cada vez mais uma solicitação, né, do mercado, do mundo do trabalho, para que se oferecesse essa qualificação. De maneira especial, no Espírito Santo, durante todo o final da década de 90, até 2002, 2003, a rede estadual, por exemplo, ela não oferecia formação técnica profissional.
A única oferta existente era da rede federal, né, que contava naquele momento com uma quantidade pequena de unidades. Integrado, exatamente, só podia o subsequente, e a rede particular que fazia oferta, né? Então, foi um período em que o Estado esteve afastado e que só retomou esse atendimento depois de 2005, que a gente entra e contribui com a formação de profissionais técnicos de nível médio. E como é que a academia vê isso, professor Mário? Essa questão do apagão da mão de obra, como vocês colocaram, isso não é só o Espírito Santo. O Brasil todo vive essa questão, não é? Ou seja, eu acho que houve uma transformação muito rápida nos últimos anos. Quer dizer, o Brasil, num país em desenvolvimento, ou pode até subdesenvolvido, um país de terceiro mundo, rapidamente ele começa a se inserir em países do primeiro mundo. E nós não estávamos preparados para esse choque de conhecimento que os profissionais precisavam. Então, como a Adriana colocou, quer dizer, a sociedade hoje muito, vamos dizer, bem informada, passa a exigir cada vez mais profissionais de qualidade. Em todos os setores, né? Quer dizer, é no comércio, é na indústria. Então nós estamos observando isso e, obviamente, fazendo um trabalho também lá nas instituições particulares, na instituição que eu trabalho, fazendo desenvolvendo trabalho no sentido de você qualificar bem esses profissionais para que eles possam ter sucesso no mercado de trabalho. Na verdade, a gente vivia um pouco na era do jeitinho brasileiro, não é? O consumidor aceitava o serviço mais ou menos, o produto de qualquer jeito, e agora... Éramos conformados. Exatamente. Hoje não. Agora não. A gente entra na era de um país em desenvolvimento de verdade, e o consumidor, então, se adequa a esse perfil. Né? Você tem você tem aí uma tecnologia da informação. Você hoje acessa o mundo todo. Você vê um determinado produto americano, um produto japonês, um produto chinês, você quer alguma coisa semelhante, que com o mesmo padrão de qualidade, com o mesmo padrão de atendimento. E isso a sociedade precisa, então, alçar a um nível mais elevado. Hoje, se nós formos levar em consideração o atendimento, nós não admitimos e estamos exigentes no supermercado, ao empacotar nossas compras. Se o atendente não der boa noite, boa tarde, bom dia, tá? Nós estamos falando assim, não está bem treinado, e ele precisa não está bem qualificado. Até o produto sobre o qual nós pedimos e ele tem que ser conhecedor daqueles produtos que tem dentro do mercado. Então, agora, hoje não... Quem é que está exigindo mais? É a indústria? É o comércio? Quem está exigindo essa mão de obra mais qualificada? Todo mundo? Ou quem exige mais é a indústria hoje em dia? Olha, eu acho que a exigência é geral. Eu acho que a exigência tem a ver com esse caminho da sociedade, né? É aquilo que a gente estava dizendo, quer dizer, quando as pessoas começam a ter mais acesso à informação, quando a gente começa a conhecer o que tem mais de sofisticação tecnológica à nossa disposição, nós também, enquanto sociedade, a gente evolui, né? Tem uma série de normas relacionadas a armazenar os produtos, a segurança, a convivência, a questão da sustentabilidade, a questão ambiental. Quer dizer, quando a gente, enquanto sociedade, evolui, uma série de normas, de convenções, elas vão determinando, inclusive, os processos de formação. Porque não basta o homem também se formar e atender melhor a sociedade sem ele saber conviver com o ambiente de maneira geral que ele tem. O ambiente social, a relação entre as pessoas, o ambiente enquanto meio ambiente mesmo e etc. Então, quer dizer, tudo isso são convenções que são estabelecidas na nossa sociedade, são normas que acabam definindo e determinando a postura e a competência do profissional para ele atuar no mundo do trabalho. Uma questão interessante, se você pegar 1930, 1960, 70, você tinha o Fordismo, que era aquela produção em série, então o sujeito trabalhava na fábrica para apertar parafuso. Esse sistema Fordismo, ele perde a sua importância, né? Na medida em que há uma evolução da tecnologia da informação, das comunicações, e hoje você precisa do trabalho flexível, quer dizer, não é mais aquele trabalhador na indústria, por exemplo, que só sabe apertar o parafuso. Você tem um carro global. Você precisa apertar o parafuso, ele precisa entrar no computador, ele precisa passar um e-mail, então você precisa. E é isso aí. Na comunicação, professor Mário, a gente chama isso de multimídia, profissional multimídia. Exatamente, é um trabalhador flexível, né? Polivalente. O professor Mário está explicando, antigamente na indústria, você falava para o operador, toda vez que essa luz vermelha acender, você aperta esse botão. Hoje, ele tem que saber por que essa luz vermelha acende.
Senão ele não tem lugar no mercado de trabalho. Resolver também. Resolver o problema. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui que agrada muito aos sindicatos dos trabalhadores, a todos os sindicatos. Essa visão do trabalhador polivalente, na verdade, ele não ganha mais funções e não recebem por isso? Então, existe isso. Né? Existe isso. Mas hoje, a gente está voltando tem uma parte do segmento da indústria que aceita o trabalhador generalista. Você fica calado assim, demorado de responder? Não, porque é complexo. Então, e não existe um padrão. Não existe um padrão. Depende muito do segmento que você está atuando. Se você chegar hoje em determinados hospital, clínica ou alguma coisa assim, eles querem o cidadão que troque a lâmpada, conserte a tomada, e se o aparelho der algum problema de médico, der algum problema, ele quer que aquele cidadão conserte também. Que Isso é pensa impossível. assim vai ficar fora do mercado, não vai? Não, eu acrescentaria a esses pontos um elemento, quer dizer, há um tempo atrás, né, quando a nossa formação ela era muito fragmentada, né, era organizada assim, o trabalhador não entendia o todo do processo. Quando a gente fala na perspectiva de um trabalhador polivalente, nós não estamos falando para ele suprir o trabalho dos outros profissionais, mas é para ele entender o conjunto da sua atividade. Porque quando ele entende o conjunto da sua atividade, ele inclusive contribui mais. Quer dizer, mesmo os sindicatos trabalhistas, eles não querem alguém que sirva ao mercado, ele quer alguém que seja empreendedor, que seja crítico, que tenha um percentual e um grau de autonomia, quer dizer, é nessa perspectiva de formação que nós estamos falando, não de ser subserviente. Quer dizer, quanto mais a formação ela era recortada e fragmentada, quer dizer, o profissional entendia apenas o seu recorte da atividade e menos do conjunto, muito menor a possibilidade dele contribuir, inclusive, com a própria instituição. Hoje não, hoje a gente está falando de uma visão que rompe com essa fragmentação do trabalho, porque nós estamos pensando qualquer trabalhador, em qualquer atividade, como alguém que tem condições de falar sobre, de criticar, de opinar e de contribuir com sugestão. Olha só, deixa eu fazer o intervalo primeiro, Vera, depois você faz a sua pergunta no próximo bloco, a gente vai fazer nosso primeiro intervalo, daqui a pouco então a gente volta com oportunidades, até já. Voltamos com oportunidade. Hoje nós estamos falando sobre educação e profissionalização. Sobre educação, olha só, eu tenho aqui a presença do representante do IFES, Instituto Federal do Espírito Santo, antiga Escola Técnica, antigo CEPET, e temos também a presença da subsecretária de Educação Básica e Profissional do Estado do Espírito Santo. E eu vou perguntar o seguinte, eu percebi, durante esse tempo como jornalista, que a SEDU, a Secretaria de Educação, buscou essa mudança, acompanhou o que o mercado vem exigindo, ou seja, qualificando jovens para o mercado de trabalho. O IFES ampliou, a gente sabe que o IFES agregou a sua instituição as escolas agrotécnicas, que antes era da Coagri, isso? Antigamente, E agora tem o quê? De 18 campi, mais ou menos? 18 campi, aqui 16 no Espírito Santo, 16 em funcionamento. No segundo semestre, em outubro, começa a funcionar o campus de Vila Velha. Ano que vem deve começar logo no início do ano o campus de Santa Maria de Jetibá, Centro Serrano. Você está ampliando, só cortando um pouco o seu raciocínio, está ampliando, porque a Vera quer fazer uma pergunta, mas antes da pergunta da Vera, eu queria saber de vocês dois, o que o IFES e o que a SEDU está oferecendo hoje de vagas para cursos técnicos, profissionalizantes, aos jovens, não só jovens, tem muita gente que está voltando a fazer, até a gente que fez curso superior está voltando a fazer cursos técnicos, porque acha necessário essa formação. Com certeza. O IFES está oferecendo anualmente cerca de 3.800 vagas de curso técnico. E nós temos que lembrar também que o IFES, de muito diferente da Escola Técnica e do CEPET, o IFES hoje ele oferece a graduação. Nós temos bacharelados, engenharias, curso superior. E temos licenciaturas e temos já 2 mestrados, um já em funcionamento há 2 anos e o outro começa na próxima sexta-feira aqui no Campus Vitória, que o primeiro já em funcionamento é o de metalurgia e materiais, o que vai entrar agora é ensino de ciências e matemática, ou seja, um mestrado para professores, para quem atua na área de ensino de ciências e matemática. Muito bom. Então nós diversificamos também aquele foco que era na escola técnica, que era só o curso técnico integrado.
Hoje nós estamos mais abrangentes e é bom frisar também que o nosso estado conta com o segundo maior rede de campos do Brasil, só superado por São Paulo. São Paulo já tem hoje 30 campos em funcionamento. O IFES do Espírito Santo, o Instituto Federal do Espírito Santo, com 18, 16 em funcionamento, mais 18 campos, e com perspectiva de implantação de mais, nos próximos 2, 3 anos, de mais 2 campos do IFES no nosso estado. E no caso da CEDUR, a CEDUR vem em parceria também, não é somente a CEDUR que tem Não é somente, né? Nós temos, até trouxe aqui um plano, que é o Plano Estadual de Educação Profissional, que é o plano que orienta toda a oferta de educação profissional no Espírito Santo. Para a gente poder desenvolver esse trabalho, nós trabalhamos com 5 pesquisas existentes no Espírito Santo, mais uns 6 meses, uma observação contínua de cadernos relacionados ao trabalho, que fez com que nós trabalhássemos as 12 micro-regiões do Espírito Santo com as suas principais atividades econômicas, toda a oferta de formação profissional existente na rede privada, na rede federal, na rede estadual e toda a carência existente a partir desse acumulado dessas pesquisas. É isso que embasa o nosso trabalho. Nós retomamos na Secretaria de Educação em 2005, a educação profissional. De 2005 até hoje, nós já oferecemos 60 mil matrículas na educação profissional na rede estadual do Espírito Santo. Mas nós fazemos esse trabalho dessa forma que você falou, quer dizer, nós temos um programa, que é o programa Bolsa CEDU, onde nós fazemos o credenciamento de instituições privadas na área da indústria e da saúde e oferecemos, o SESI também participa desse processo. Eu preciso explicar para o telespectador a falta da presença do SESI aqui, já que a Adriana citou o SESI. O SESI, a gente vai fazer um programa específico sobre a FIM, com a nova presidência, tendo lá à frente o Marcos Guerra, o empresário Marcos Guerra, e ele deve colocar essa questão, porque a intenção dele é melhorar a profissionalização na Federação das Indústrias, né, aumentando até 2014 cerca de 70% das vagas, isso daria mais ou menos até lá 150 mil vagas, né, em cursos profissionalizantes do sistema SESI e SESI-Senai. E eu só queria colocar isso para você fazer a sua pergunta, Vera. Tá bom, obrigada. Inclusive, a professora Adriana também, eu queria perguntar à professora, em relação ao magistério, o antigo magistério, né? Eu também tenho ouvido pedagogos que essa formação do magistério faz falta hoje no exercício, na prática da sala de aula do professor, que é o ensino técnico profissionalizante também, que deixou de existir. A CEDU tem algum projeto de retomar? Olha só, na legislação nós tivemos algumas mudanças muito grandes, quer dizer, a formação do magistério de antigamente do nível médio, ela não existe mais. O que existe agora é o magistério de nível superior ou as licenciaturas, né? Quer dizer, houve uma mudança aí na legislação que ela não permite que um profissional da educação não tenha, no mínimo, a formação do nível superior, né? Então, foi uma mudança que ocasionou. Nós temos cada vez mais com o Ministério da Educação, que é quem legisla sobre a educação superior, conversado sobre a necessidade de reformular currículos do ensino superior para que houvesse uma atenção maior para que na formação dos profissionais da educação tivesse uma dedicação maior aos estudos na área das metodologias, a prática, que é fundamental para esse professor. Quer dizer, está havendo um grande debate no nosso país sobre a reformulação das licenciaturas, né, e sobre a composição do magistério de nível superior, que é um caminho para onde o nosso país avançou na educação brasileira, não admitindo mais, portanto, que se limitasse a formação de um professor à formação do nível médio, que é uma legislação maior do nosso país. Não, exatamente. Digo essa questão do magistério como um início de uma preparação para depois a pessoa fazer um curso superior, então, de pedagogia, para assim ela se preparar para dar aula. No catálogo nacional, né, nós tivemos promovido, inclusive pelo SEMPEC, né, por uma série de instituições brasileiras, a proposição da área 21, que é denominada área escolar, a área educacional. E nessa área 21, que está dentro do catálogo de formação de nível técnico, tem uma série de cursos técnicos associados à vida escolar. Tem o técnico em secretaria escolar, o técnico em biblioteca escolar, o técnico que pode atuar no apoio, né, no suporte a laboratórios, etc. Então, se criou na evolução da educação profissional e com os debates existentes com diversas instituições e organizações da sociedade,
associadas à área, criou-se um desenho, né, que é um pouco diferente daquele que a gente viveu no nosso tempo de formação, com essa área nova, que é a área do apoio educacional, que essa é do nível técnico e nós oferecemos, inclusive, nas escolas estaduais. Eu posso fazer uma geração? Por exemplo, uma coisa que a gente percebe, você tem lá um curso técnico, né, na área industrial, um técnico em eletrônica. O Estado forma um professor em técnica de eletrônica, ou seja, que ele possa ensinar, ou muitas vezes isso é lecionado por um engenheiro eletrônico. É um bacharel. Exatamente. É o bacharel que dá aula. É exatamente um engenheiro em eletrônica. Sim, mas ele tem um curso de pedagogia, essa começa a ser uma dificuldade. Quer dizer, não é? Isso é um problema que a gente vê, inclusive no ensino superior. Ele é um excelente profissional, ele é um excelente engenheiro, um excelente médico. Mas não conhece a didática, não conhece as metodologias, ele não sabe como ele vai aplicar. E isso pode ser um fator de motivação ou desmotivação do aluno. Se ele encontra um bom professor que conhece a didática, conhece como motivar o aluno, cresce. Mas se ele também é um excelente técnico, né? Excelente profissional, mas ele não tem a didática, ele não sabe como avaliar, como trabalhar aquela disciplina, isso pode ser uma evasão grande. Né? A gente vê o contrário também. A gente vê pessoas que muitas vezes tem um jeito bom, tal, para falar, para lidar com o aluno. Mas não tem a ele conteúdo, então, não tem conhecimento. A preparação do professor, a qualificação do professor. Essa é uma deficiência. E é uma deficiência muito grande. O professor para a educação profissional é um problema que nós temos no Brasil e no nosso estado muito grande. E nós vamos ter que resolver esse problema. Porque quem tem o conteúdo para dar aula das disciplinas profissionalizantes é o bacharel. E ele não teve formação para ser professor. Então, como resolver isso? Existem propostas dentro da rede federal de formação de professor da educação profissional. Ou seja, faríamos aqui um curso licenciatura em mecânica. É um professor preparado para dar aula do curso técnico de mecânica. Licenciatura em eletrotécnica. Então, você faria uma formação dele 2 em 1. Além de ser técnico, ele seria licenciado também para poder dar aula. Nós não chegamos a esse ponto ainda, mas a gente vai ter que chegar, que nós começamos a sofrer com essa carência. No IFES, nós colocamos no início desse ano um edital para contratar engenheiro elétrico para dar aula. Tivemos que repetir o edital 4 vezes, porque o mercado absorve esse engenheiro e falta para dar aula. Paga muito melhor do que a escola. Então, sem um bom professor, não tem bom aluno, não tem bom profissional no mercado. Nessa direção, nós estamos estudando algumas alternativas para isso. Tem uma experiência desenvolvida no estado de Santa Catarina com o que a gente chama de complementação pedagógica. Ou seja, você pega um profissional desse bacharel e faz uma formação de 2 anos só no que se refere a metodologias de ensino, a didática e etc. Então, é uma experiência que já está acontecendo em estados brasileiros, que tem mostrado eficiência. Nós estamos com uma equipe identificando esse trabalho para poder trazer para o Espírito Santo, porque vai atender a rede pública federal e vai atender a rede pública estadual, essa formação pedagógica. Não é um retorno ao passado. Não é, não é. Mas, pelo contrário. Pelo contrário. Mas antigamente, o professor era colegas nossos que tem muitos hoje formados, professores, ainda em atividade, eram técnicos e começavam a dar aula na escola técnica. Qual formação? Eles tinham que fazer o que nós chamávamos de esquema 1 e esquema 2, que era a licenciatura. Em 2 anos, e aqui no Espírito Santo não tinha, como ainda não tem, faria em Minas ou no Rio, pelo já o CEPET de Minas e o CEPET do Rio. E esses professores são excelentes professores. Nós hoje lamentamos quando ele fala assim, estou aposentando, porque ele é técnico, filho da casa, que teve a formação didático-pedagógica e hoje está se aposentando. E hoje nós não temos mais essa capacitação para passar para os engenheiros que chegam, que não sabem dar aula. Então nós precisamos retomar isso e ser até motivo de ambientação institucional. Esse engenheiro passar por um processo de capacitação didático-pedagógica para começar a dar aula. Eu vou chamar mais um intervalo. Eu quero no próximo bloco já discutir uma questão dos jovens que estão em dúvida que área buscar.
né? Os cursos, vocês falaram aqui no início desse bloco, o que o IFES oferece, o que a SEDUC tem oferecido de vagas, né? São, nesse contexto, nessa quantidade de vagas que vocês colocaram aí, são muitas áreas oferecidas na mecânica, na serviços, comércio, tem muitas áreas sendo oferecidas, mas tem muito jovem aí que não sabe nem por onde começar, né? E é mais ou menos essa questão que a gente quer colocar no próximo bloco. A gente vai fazer mais um intervalo, daqui a pouco então a gente volta, até já. Voltamos com oportunidades, hoje nós estamos falando sobre profissionalização e o assunto que eu deixei no final do bloco anterior para discutir a partir desse bloco é sobre os jovens que têm dúvidas de como entrar neste mercado através dos cursos técnicos, de cursos profissionalizantes. Eles têm muitas dúvidas do que buscar, na verdade, né? E como resolver essa questão. Professor Mário, isso é comum nos jovens, né? É comum, inclusive quando chega no curso superior, você também deve ver muitos jovens indecisos naquele curso que ele escolheu, e aí troca de curso, muda completamente o foco dele, né? Então imagina isso no nível médio, né? Então eu acho que deve ser um problema maior ali. Eu acho que a escola de ensino médio deveria, já de garoto, né, mostrar a esses jovens quais são as grandes áreas, procurar identificar potencialidades desses jovens. Por exemplo, não sei se eu posso falar em causa própria, mas eu tenho um neto que ele tem, desde garoto, ele gosta da questão de mexer em obra, de desenhar. Então ele tem uma certa vocação para engenharia ou para arquitetura. E ele vai fazer, eu estava até dizendo para o professor, ele vai fazer concurso para a escola técnica e já canalizado para essa área. Quer dizer, mas isso, nós observamos essa potencialidade. Eu acho que a família pode já também ajudar na identificação, né, de qual é a vocação daquele jovem, daquele rapaz, daquela moça, para ir já orientar naquele sentido, mostrar as oportunidades de emprego, mostrar as oportunidades de crescimento na carreira, no nível técnico, depois passando para o nível superior e seguindo toda a sua formação profissional. Então, eu acho que deve ser eu penso que é um trabalho da família e um trabalho também das escolas de ensino médio. Não sei se meus colegas eu até concordo, eu coloco um elemento ainda aí, quer dizer, nós que trabalhamos com a população que acessa a escola pública, né, nós ainda identificamos que nós estamos vivendo a primeira geração de uma família que cursa o nível médio. A maior parte dos pais dos alunos da escola pública, né, especialmente da escola estadual, os pais desses alunos, alguns são semi-analfabetos, né, são semi-alfabetizados, outros com escolaridade muito baixa, que estão buscando a escolarização da educação de jovens e adultos. Né? Então, quer dizer, este é um fenômeno que na escola pública ele tem uma complexidade maior, porque aí limita muito mais a possibilidade da família contribuir, né? No sentido de levar uma reflexão sobre a escolha de uma atividade futura e etc. E a escola ganha, então, nesse processo, um papel ainda maior. A Secretaria de Educação, ela criou uma disciplina no currículo nosso do ensino médio que chama Juventude, Educação e Trabalho. Essa disciplina é uma disciplina que o aluno, durante 40 aulas no ano, são 40 horas, ele estuda as atividades econômicas do nosso estado, as possibilidades de trabalho existentes, as identificações que ele tem e a perspectiva de crescimento do estado do Espírito Santo, exatamente para poder despertar nesse jovem o interesse para que ele cada vez mais pense, né, num projeto de vida, na sua realização e no percurso da escolarização como parte da realização dele como cidadão, como pai de família, né, com a realização de todos os seus sonhos. Então essa é uma preocupação muito grande no nosso cotidiano, inclusive. Mesmo as escolas estão preparadas, mesmo as escolas particulares aqui do estado e as públicas também, estão preparadas para ajudar os alunos a identificar as suas, enfim... As suas potencialidades? As suas potencialidades. Olha, como pai de adolescente, e padrasto também de adolescente, não. Porque a escola hoje, eles estudam em escola particular. Competências é a palavra que eu queria buscar. Eles estão preparando para o vestibular. A escola particular do nosso estado hoje, o único objetivo dela é preparar para o vestibular. E o vestibular mudou muito. Porque passando vira marketing, né? O Enem hoje, que a maioria das instituições estão adotando o Enem, tá? A UFES já adota, o IFES é totalmente Enem,
Tá? Em todos os nossos cursos superiores, o ingresso é só pelo Enem, não existe mais nenhuma prova, é o Enem. Tanto que nós temos alunos aqui de Fortaleza, tá? Da Bahia, estudando aqui no Espírito Santo, que vieram chegar aqui pelo Enem. Então a preparação hoje tem que ser outra, é para a vida realmente. Tem que fazer com que esses alunos enxerguem, tá? Um horizonte maior. E para esses alunos que não têm essa preparação que a rede estadual faz de educação, trabalho e cidadania, tem que buscar vocação. Aí a família entra buscando a vocação desses dentro desse universo de jovens aí nós temos a geração Y, que como é que a gente absorve essa geração que é imediatista, sabe tudo de informática, mas quer tudo para ontem, não para em lugar nenhum, vai no emprego, sai de imediato porque ele não para mesmo. Não para. É como a geração e não vai parar. Mostra, né? E não vai parar. Como absorver essa geração ele não vai parar. Eles não vão vestir camisa de empresa nenhuma. Eles são do mundo, são do mercado. Fica difícil, então. Fica difícil. Não existe fronteira para esses alunos, para essas crianças, esses adolescentes. Rápido, nós vamos ver esses alunos, ex-alunos, só atuando fora do nosso país, porque a perspectiva dele é essa, fora daqui. Nós estamos agora com 3 alunos que voltaram do Campeonato Brasileiro Internacional de Robótica. Foi Istambul. Ficaram em 7º lugar, com 16 equipes participando. Japão, França, Noruega, China, todos os países, Estados Unidos, participando. E 3 alunos simples, chegaram em 7º lugar. Esses meninos não têm fronteira para eles. Acabou isso. Não fica querendo que esse menino seja absorvido no mercado de trabalho local, que eles não vão ser. Agora, são exceções, né? A realidade é o quê? Voltando à nossa questão da carência de mão de obra. A gente teve aqui, por exemplo, a empresa chinesa que ia fabricar produtos da Apple aqui no Brasil, adiou, né, por falta de mão de obra, né? A gente tem aqui no Espírito Santo já falta de mão de obra. O próprio IFES, né, professor, teve um vácuo aí na formação profissionalizante, que agora o MEC tenta reverter, buscando uma solução. Como é que se pretende fazer? Logo no início do programa, quando eu fiz uma análise aqui, você falou assim, complexo, e realmente é complexo. Muitos estudiosos estão dizendo que o nosso país não desenvolveu mais por falta de mão de obra qualificada. O que o governo vai fazer? Nós temos que qualificar a mão de obra. Então o governo vai lançar em breve um projeto de lei, já está tramitando no Congresso Nacional, o Pronatec. É um programa imenso para fazer mão de obra, formação inicial e continuada de trabalhadores. E, além de ampliar os cursos técnicos, poderão participar a rede federal, a rede estadual, municipal, Sistema S, particulares, todos poderão participar. Tem um dinheiro investido, tá, que chega perto de 4 bilhões, a presidente Dilma está colocando, mas o principal foco está na formação inicial, porque hoje falta muito nessa base. O nosso país tem uma lógica invertida. Os países desenvolvidos, enquanto ele tem para cada engenheiro, tem 25 técnicos, operadores, aqui o nosso país é invertido. Para cada técnico, operadores, você tem 25 engenheiros. Então falta mão de obra lá na ponta, no executar, no fazer, tá? No chão de fábrica. Por isso que a Apple não chegou aqui e teve essa mão de obra. E não tem realmente. Precisa qualificar. Cumprir um planejamento na educação brasileira. O Brasil perdeu muito tempo valorizando somente os cursos superiores. Exatamente isso. O que as empresas estão fazendo hoje? Quando elas estão fazendo aí, correndo atrás das licenças para se instalar, elas estão preparando a comunidade. Nós estamos sendo constantemente procurados por grandes empresas para capacitar a mão de obra, tanto a mão de obra da construção do parque tecnológico, tá, da planta industrial, como também para a operação, que vem um pouquinho depois. E quem são essas pessoas que vão ser preparadas agora? São os pedreiros, carpinteiros, armadores, soldadores, que precisam, que não tem também. Ainda há pouco nós falamos da qualificação. Nós fomos fazer um trabalho com Sintracoche.
curso de pedreiro. Tá? E eu descobri que pedreiro tem qualificação, tem especialização. Existe o pedreiro de alvenaria, existe o pedreiro que bota lajota e reboca, é esse de alvenaria, o que faz a estrutura, que mexe com o concreto, a laje, e o pedreiro azulejista, que faz o acabamento. Tá? E esse daí tem um preço mulher trabalhando, né? muito, porque tem que ter cuidado. Você imagina você comprar um metro de piso de R$200 e o pedreiro se estragar o piso. Fica muito mais caro. Então tem que ter a especialização. E com isso, o valor da mão de obra dessa categoria está cada vez mais alto. Eu queria levantar uma questão. A gente fala muito o papel do Estado. Eu acho que o Estado tem que oferecer esses cursos de capacitação, mas também a empresa tem que investir no seu trabalhador. Se ela acha que aquele trabalhador ele tem potencial de crescer, de contribuir, ela também tem que fazer a sua parte. Muitas vezes as empresas ficam esperando que a escola vá educar, que as escolas técnicas vão educar, e ela quer receber o trabalhador de mão beijada, pronto para o trabalho. Eu acho que a empresa também... Muitas empresas já têm feito isso. Mas muito pouco ainda, eu penso. Né? Acho que tem que investir no trabalhador, dar curso, dar capacitação para que ele possa crescer. Claro, estabelecer algumas regras para esse treinamento. Estudar, né? Professor? O trabalhador quer sim. Ele quer se capacitar, ele sente necessidade disso. Tá certo? Agora, a gente não pode esperar aquele Estado paternalista. Tem que dizer, a empresa tem que também dar a sua contribuição, porque senão quem vai pagar a conta somos nós. Entendeu? Quer dizer, eu acho que a empresa tem que chegar lá e capacitar, pagar. E acho que tem que ter clareza também de que qualquer profissional hoje não basta a sua formação básica no nível técnico ou no nível superior. Eu acho que o grande desafio que a gente está vivendo hoje é de que não dá para esperar que num curso de formação as pessoas tenham uma formação plena para se estender ao longo da sua carreira. As transformações no mundo da indústria, no mundo do comércio, no mundo do serviço, no mundo da tecnologia, da informática, da engenharia da computação, elas são muito intensas. Então, é muito mais necessário hoje você botar um profissional curioso, interessado, estudioso, pesquisador permanente, com capacidade de liderar, do que necessariamente um profissional extremamente pragmatista, que esteja voltado para uma necessidade do mercado que responde ao momento de hoje, mas que daqui a pouquinho já tem uma série de inovações nesse campo e que ele deve ser alguém que incessantemente busca o seu conhecimento. Quer dizer, quando a gente fala que até algum tempo atrás se esperava da educação, especialmente da educação básica, que ela simplesmente preparasse para o vestibular e que a gente está vivendo um novo tempo, é exatamente nessa perspectiva, que é preciso você buscar, no processo de escolarização das pessoas, que ele seja alguém que incessantemente busque informação e o conhecimento. Adriana, porque nenhuma instituição formadora vai dar tempo. A gente vai fazer mais um intervalo. Esse profissional aí que a Adriana está falando. Mas esse é o nosso desafio, nós precisamos pensar. Até porque hoje se discute, hoje se discute que as profissões que serão necessárias daqui a 20, 30 anos, nós não sabemos quais são. Deixa eu puxar mais um intervalo aqui, professor. A gente vai fazer mais um intervalo, o último intervalo, então daqui a pouco a gente volta com oportunidades. Até já. Voltamos com oportunidades. Hoje nós estamos falando sobre profissionalização. Esse é o último bloco do programa de hoje. E eu quero colocar uma questão aqui para vocês. No passado, olha só, a importância dos cursos técnicos, dos cursos profissionalizantes. Se não faz isso, quando se monta uma empresa, como a CSU, por exemplo, em Ubu, se não tiver mão de obra qualificada no local, na região, vem gente de fora, vai criar bolsão de pobreza, como aconteceu com a antiga CST, a Vale do Rio Doce, né? Isso a gente não está correndo mais risco diante do que a gente já colocou aqui, as instituições públicas e privadas buscando qualificar mais. Estamos trabalhando para isso, mas a gente não tem como assegurar, certamente. Mas o que nós trabalhamos? Quer dizer, tanto a rede federal quanto a rede privada e a rede estadual. Nós trabalhamos com pesquisas, quer dizer, nós conhecemos todos os grandes arranjos que existem, arranjos produtivos que existem no Espírito Santo e todas as grandes plantas industriais. Essas ações, elas são planejadas antecipadamente pelo poder público. E nós somos conhecedores dessas demandas. Então, cada curso que nós oferecemos, na rede particular, na rede estadual ou na rede federal, ele está associado
ao que está se identificando nos próximos 2, 3 anos, né, do que é necessário. Então há uma interiorização também na educação. Por isso que se trabalha né? com pesquisa, né? Por isso que se trabalha com as regiões do Espírito Santo e quais são as atividades econômicas que estão emergindo no Espírito Santo e que vai caracterizar a necessidade de profissionais. E aí deixa eu fazer uma colocação. Nessas pesquisas que são realizadas, se identifica, chega para o empresário, qual é a característica que você quer do economista, do engenheiro, do técnico, ou seja, as grades dos cursos têm conhecimento do que o mercado, porque às vezes a gente forma lá o profissional, dá uma série de disciplinas e não tem nada a ver com o que ele vai praticar lá. Existe essa interação, quer dizer, a universidade ou as escolas técnicas e a empresa para saber o que o mercado está precisando? Existe que a primeira coisa num projeto pedagógico... Eu estou levantando isso aí para poder... Chama justificativa, e a justificativa você tem que expressar, tá, a demanda para aquele curso que você está fazendo, para você não formar desempregado. Tá? Essa demanda pode ser você chamar o grupo empresarial, o setor produtivo, para uma conversa, uma pesquisa, ou a pesquisa realmente. Nós temos hoje um ponto de apoio fortíssimo. São as pesquisas do Instituto João de Santos Neves. Pesquisas riquíssimas, tá? E você estava falando há pouco em vocação, como orientar esses meninos. Se aquele que tem vocação, siga a vocação. Tá? Se não tem vocação, entre na página do Instituto João de Santos Neves, vê qual a tendência de mercado ali está. Aqui eu até trouxe um mapa que está lá, dos principais investimentos que vão ter no Espírito Santo nos próximos anos. 100 bilhões. Tá? Muito dinheiro que vai ser investido aqui, então vai pelo mapa, pelos investimentos, que nos investimentos tem emprego. Outra coisa saiu no jornal de domingo, a gente pode falar o nome do jornal? Pode. Permitido pelo programa? É o jornal A Gazeta, que coloca aqui as tendências, tá, das cidades. E nós vamos ter aqui, e às vezes até um município que a gente pequeno, mas presidente Kennedy terá a sua receita duplicada em 4 anos. Sabe o que é isso? Em 4 anos duplicar a receita é muita coisa. O maior PIB em reais hoje é Anchieta. Então que as pessoas às vezes querem ficar na capital, na Grande Vitória. E estão perdendo chance. Da interiorização. E da importância do planejamento local. Né? Justamente. E você pega esses investimentos também, que o governo do estado tem que tomar posição, os investimentos estão no litoral. Então nós temos que fazer forma também de colocar investimento no interior do estado. No campo. No campo, senão o êxito rural vai acontecer cada vez mais. Aí vai passar aquela crise que está passando em São Gabriel da Palha, que não tem gente para pegar café. Mas aí, Ricardo, entra naquilo que foi o programa anterior. Quer dizer, como é que você leva o desenvolvimento para o interior se falta estrada, falta comércio? Quer dizer, ou seja, é a questão... Tem lá no S2025, tem lá a interiorização do desenvolvimento. Quer dizer, mas nenhuma empresa vai se localizar no município do interior se não tem uma boa escola, se não tem como escoar a produção. Com esses problemas estruturais foi a questão, não é? Então eu acho que essa é uma questão também importante que tem que ser analisada. Aí o Estado tem que entrar. Junto ele não com a pode iniciativa assumir, privada. mas nortear, traçar diretrizes. Claro. E eu acho que pensar também que o desenvolvimento e as oportunidades de trabalho, elas não estão associadas só à indústria. Não, né? 70% do território do Espírito Santo é agrícola. E a tecnologia, né, o conhecimento, as bases e a inovação também fazem parte do campo. O campo não é sinônimo de atraso. O campo precisa cada vez mais se constituir como sinônimo de desenvolvimento. Para você ter uma propriedade rural, para você produzir nessa propriedade, você precisa ter acesso à tecnologia, né, à inovação, a cada vez mais equipamentos e ainda com o conceito de sustentabilidade, que estava ausente até algum tempo atrás, mas que tem sido retomado. Acho que grandes passos têm sido dados, né, inclusive pelo governo do Estado, na perspectiva do crescimento de uma política voltada para o homem do campo. Né? Nós temos o PDAG, que é um plano da agricultura do Espírito Santo, que organiza o Estado do Espírito Santo também em regiões, mostrando em quais regiões, qual é a atividade agrícola lá existente, como é que ela se desenvolve. Quer dizer, as nossas formações, elas não podem se concentrar apenas
na área da indústria e na área da saúde, que envolve regiões mais populosas ou então o litoral do nosso estado. Né? Para isso a gente tem o Instituto Federal investindo lá nas antigas escolas agrotécnicas, né? Nós temos a rede estadual, uma série de cursos oferecidos na área agrícola também, no agroturismo, no agronegócio, né? Na agricultura familiar, que é um potencial importante do nosso estado e que emprega uma quantidade imensa e que sustenta toda a cidade. A gente falou aqui até agora muito em quantidade de vagas, em quantidade de pessoas formadas. Eu queria falar agora também na qualidade dessa formação profissional que tem sido oferecida. Será que também não está havendo uma rejeição desses profissionais que vão buscar essas vagas em função da má qualificação que eles têm? Olha, eu acho que eu tenho um dado importante aqui, mais uma vez a gente cita o Instituto Jones dos Santos Neves. A Secretaria de Educação, por meio de um Comitê de Educação Profissional do Espírito Santo, encomendou ao Instituto Jones dos Santos Neves, está lá na página do Instituto, a primeira pesquisa de egressos da educação profissional do Espírito Santo e do Brasil. Está todo mundo entregado? Então, é a primeira pesquisa. O objetivo da pesquisa é exatamente ver as pessoas que fizeram formação profissional, que ingressaram no mercado de trabalho e aqueles que não tiveram a oportunidade de fazer formação profissional e que, portanto, não ingressaram no mercado de trabalho. É uma pesquisa que está em andamento. Até o final desse ano nós vamos ter dados dessa pesquisa. Por enquanto o que a gente tem aqui são hipóteses. Por enquanto o que a gente tem são hipóteses, opiniões. Cada curso técnico que a gente desenvolve, que a gente dialoga com a nossa rede. Bom que avalia também vocês. Exatamente. Não, vai garantindo para a população qualidade do curso. Adriana, né? Tem uma pesquisa que está na página do Instituto Jones, que ela fala de educação profissional, né, educação técnica e distribuição de renda. Sim, tá? É o estudo. Tá ali, já está ali, 2011. Não, essa daqui é uma coisa mais, que ela é de egresso. Exatamente, egresso. Que vai ali uma coisa muito boa mesmo. E essas pesquisas do Instituto têm revelado que um profissional que tem uma formação técnica, ele evolui na sua renda em 25%. Já tem um estudo que mostra que alguém que tem um curso técnico, um curso profissional, ele melhora a sua renda em 25%. Que bom. Então, se este não for um grande motivador para o jovem se realizar e realizar seus sonhos, qual será? Né? Quer dizer, tem muitas oportunidades. Que ele escute a sua família, que ele dialogue no espaço escolar e na sala de aula com os educadores sobre esse assunto, da disciplina que tem ou com qualquer professor da escola. Eu acho que qualquer educador desse estado, em qualquer rede particular, estadual ou federal, tem condições, sim, de fazer um diálogo com os nossos estudantes a partir dessa variedade de estudos existentes, para que fomente nele e para que ele consiga ter mais clareza das oportunidades que tem, sem o medo de ter que um dia adiante mudar a sua escolha. Eu acho que a educação profissional ela tem essa vantagem. Ela permite ao jovem começar a se aproximar um pouco mais da atividade produtiva, do mundo do trabalho, e aí tem muito mais certeza e segurança na carreira que ele vai investir ao longo da sua escolarização. Muito mais oportunidades pela frente. O programa está chegando ao final, gostaria que vocês fizessem as últimas considerações sobre o que nós conversamos. Professor Mário, antes dessas últimas considerações, qual a perspectiva de área de mercado de trabalho o senhor apontaria hoje aí dentro desse... Eu acho que na área do petróleo, já no curtíssimo prazo, na área de metal mecânica, de uma maneira geral, você tem a Vale, você tem a Celó, você tem aquela CSU, então eu acho que esses setores são setores que poderão demandar no curtíssimo prazo a mão de obra mais intensa. Tá certo, agora vamos às últimas considerações de vocês. O professor Mário pode começar. Bom, agradecer mais uma vez o convite de participar desse programa com dois brilhantes debatedores, né, e a jornalista Vera. Muito obrigada. Foi muito bom, a gente sempre aprende muito nesse programa e desejar muito sucesso, né, continue com todo esse brilhantismo. Adriana Esperandio, por favor. Eu acho que as nossas conclusões aqui é dizer que nós não podemos pensar o desenvolvimento do Espírito Santo se não houver um intenso debate entre todos, entre a sociedade, entre os diferentes órgãos que oferecem educação, né, em qualquer rede, com o empresariado, que é importantíssimo participar ativamente desse processo, enriquecendo os seus currículos, dizendo quais são as expectativas. Quer dizer, todo o diálogo e toda a troca, ele só promove crescimento e mais oportunidade. Que a nossa juventude aproveite aí este programa, né, para cada vez mais se aprofundar e definir com maior clareza as suas escolhas. Agradecer o espaço de estarmos aqui. Ok, obrigado aqui, Adriana. Ricardo, por favor. Obrigado pelo convite. Espero que
vamos continuar debatendo a educação profissional no nosso estado, precisamos muito disso, porque foi uma retomada de 2005 para cá que nós ficamos realmente parados. Existe um gap forte e até hoje nós não conseguimos reparar nem a metade desse gap deixado na reforma da educação de 1996. E nós temos que investir cada vez mais nessa educação. O IFES hoje, ele não é só mais os cursos técnicos ligados à área industrial. Nós temos a área agrícola, nós temos hoje a área de gestão, a área ambiental, a área de saúde, todo dentro do IFES. Então o IFES hoje cresceu muito e vocês podem esperar cada vez mais 2 campos aproximadamente aí, podendo crescer mais. E uma coisa muito forte que nós estamos iniciando, que é a educação à distância. Inclusive já temos cursos técnicos à distância, curso de informática. Muito então, obrigado a vocês. Obrigado, a gente agradece a presença de vocês três aqui, a gente agradece também a participação da Vera hoje, como jornalista, não jornalista convidado, agora participando do programa Oportunidade. Eu agradeço também a audiência do telespectador. O programa Oportunidade vai ficando por aqui. A gente se vê na próxima semana. Até lá!